candidato apoiado pelo ex-prefeito à época, recebendo a importância de R$3.000 pagos pela prefeitura lá. A terceira irregularidade que comunica o representante é com relação à violação ao princípio da economicidade inerente às despesas públicas em razão da realização de gastos elevados com combustível. E aqui ele traz uma tabela com esses gastos, onde consta que durante o exercício de 2012 o município gastou em apenas 5 meses R$447.000 com combustível. A quarta irregularidade relatada pelo Ministério Público de Contas trata da constatação que o magistrado eleitoral, nos autos da ação de investigação judicial eleitoral, que o ex-prefeito modificou a pintura do prédio público lá visando fazer propaganda para o candidato por ele apoiado. E aí pugna aqui pela necessidade de analisar a regularidade da despesa através dos documentos que instruem os autos. A quinta irregularidade relacionada trata de indício de que foram pagos recursos do erário para a prestação de serviço à campanha do candidato apoiado pelo ex-prefeito, constando que deve constar entre os prestadores de serviço da campanha eleitoral. E aqui foi juntada da documentação apresentada pela Justiça Eleitoral no relatório de liquidação extraída do SICAP. Da análise das condutas acima referenciadas, denota-se a possibilidade de ter havido grave violação à ordem jurídica, no que tange aos dispositivos da Lei de Licitações e Contratação e aos princípios que regem a administração pública, especialmente aqueles expressos no artigo 37 da Constituição Federal. A presente representação trata de matéria inserida na competência desta Corte de Contas, como falei no início, portanto, apresenta indícios de provas e se refere a administrador sujeito à jurisdição desta Corte de Contas e os representantes são legitimados ativos. Portanto, preenche todos os requisitos para que ela seja conhecida. Diante desses fatos e da legitimação do representante, o voto, senhores conselheiros, senhora presidente, no mesmo sentido da representação que relatei anteriormente, de que se conhecer a representação e determinar que a diretoria de fiscalização, no caso a DEFAFON, porque se trata de município jurisdicionado dessa Corte de Contas, que ela adote as providências, inclusive daí inspeções, diligências, e aí já autorizadas exatamente para requisitar proceder a essas diligências, né, que objetivando a apuração dos fatos apontados irregulares na representação. E também que a diretoria de fiscalização em seu relatório instrutivo se manifeste expressamente quanto ao atendimento aos princípios da legalidade, moralidade, economicidade, legitimidade e publicidade dos atos submetidos à sua análise. E aqui, dentre outros aspectos apurados na documentação obtida. E, por fim, por dar ciência com encaminhamento de cópia dessa decisão ao representado, senhor Marcos José Dias Viana, ex-prefeito do município de Maragogi, no exercício de 2012. Esse é o voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Senhora presidente, do mesmo modo, o relatório do conselheiro Sérgio, o relator já está bem completo. O Ministério Público vem apenas pugnar pela admissibilidade da presente representação e
que ao final da instrução processual e a devida notificação do responsável para apresentar a defesa, os autos antes do julgamento de mérito retornam ao Ministério Público para a emissão do parecer final. Em discussão, passamos à votação. Conselheiro Otávio. Relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanho o relator, senhora presidente. Conselheiro Fernando. Relator, senhora presidente. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, com o relator. Aprovado. Senhora presidente, sem mais processo para essa sessão. Pela ordem para relatar, o conselheiro Anselmo Brito. Senhora presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, ilustre membro do Ministério Público que oficia junto à Corte, excelências, inicialmente, também não me agrada vir para a sessão e trazer apenas 6 processos, sendo que um desses eu vou ter que retirar de pauta, é o processo 4880 de 2017, em razão, a motivação da retirada é que nós observamos que há 2 outros processos, 2297 de 2017 e 9380 de 2014, que, na verdade, eles têm parte do que é aqui representado no 4880. Então, nós vamos tirar para ver a possibilidade de fazer a anexação do original em um, cópia em outro, ou mesmo de voltar a trazê-los para uma denúncia diferente desses 2, mas que há semelhança no conteúdo da representação apresentada. Nesse sentido, eu estou solicitando a retirada de pauta do processo 4880 de 2017. No mais, excelência, trago processos, todos os outros 5 processos são processos de verificação de legalidade de atos de gestão que culminaram, a seu modo, com contratações, a exemplo do 761-2014, entre a CEPAL e o senhor José Neves Cruz, no valor de R$ 75.811, e objeto, serviços de manutenção eletrônica nas máquinas do Parque Gráfico da CEPAL. Extrato publicado. Doutor Rodrigo, nesse processo, Vossa Excelência funcionou pelo Ministério Público, através do despacho 251, solicitando aqui, ou sugerindo a realização de diligências para que fosse encaminhado a este tribunal em cópia do procedimento administrativo que justificar a contratação, assim tendo em vista os documentos nos autos, ou a falta deles e a manifestação. Eu entendo que deva-se dar o prazo de praxe para que o gestor faça o devido encaminhamento, cientificar também o atual desta companhia para que, em detendo, encaminhe a cópia do procedimento, sobrestar o processo no gabinete do relator para outras medidas que se fizerem necessárias, dar publicidade à decisão. Excelência, permita-me fazer a leitura, que o objeto é semelhante, então não vai ter nenhum prejuízo ao entendimento de Vossas Excelências, nem a deliberação. Aqui é uma prorrogação de prazo. Processo 8807 de 2014, também é da contratação da CEPAL com o senhor Davi Moreira Nunes, e o objeto é contratação de empresa especializada na prestação de serviços terceirizados de confecção de lâminas, faca de corte e vinco, para atender a demanda dentro de um período de 12 meses, no valor global de R$ 8.280, consoante cláusulas contratuais. O Ministério Público também aqui, nesse processo, Excelência, lá de Vossa Excelência, um despacho do Dr. Rodrigo, em que sugere diligência
para que sejam encaminhados a documentação eventualmente não apresentada, especificamente comprobatória do pagamento. Da mesma forma que o anterior, devido à documentação, a falta dela e a manifestação dos autos, que se faça a cientificação do gestor e do atual, para que procedam a esclarecimentos ou envio de documentação e demais dispositivos de praxe. No processo 4919 de 2003, CEPAL novamente, contratando com o senhor, acredito que seja Airon Salatiel dos Santos, e o objeto é contratação de serviço especializado em gerenciamento eletrônico de documentos para digitalização de processos de licitações, contratos e despesas, com periodicidade e informações a serem prestadas e controles a serem adotados. Este é o objeto, no valor de R$ 13.200. Novamente, o Ministério Público, doutor Rodrigo, em despacho de sua lavra, sugere a realização de diligências para a juntada daquelas documentações que a lei de licitação exige, para que se comprove a capacitação, sobretudo, técnico-profissional e técnico-operacional do contratado. Da mesma forma que o anterior, trago meu entendimento em, novamente, cientificar o gestor atual e o da época, para que procedam da mesma forma que nos processos anteriores e demais dispositivos. Por último, quanto à questão da contratação, evidentemente, temos o processo 12446 de 2013, que trata do termo de compromisso número 20 de 2013 e também do seu primeiro aditivo, celebrado pelo Estado através da Saúde, com o município de Maceió através também da Saúde, e a ADEFAL. E o objeto é a prestação de atendimento ecoterápico por meio de atividades interdisciplinares. Caramba, eu corrigi isso aqui e ainda veio no singular. Atividades interdisciplinares a crianças e adolescentes com deficiência física, hiperativas, autistas, transtornos global de desenvolvimento, entre outros, atendidas pela ADEFAL no valor de R$ 120 mil. Esse aqui é o termo original. O primeiro termo aditivo dobra tanto a questão de valor quanto a questão de prazo. Por mais um ano, passando o contrato a ter R$ 240 mil. O doutor Rodrigo, mais uma vez, manifestou-se sugerindo diligências para encaminho de documentos não acostados aos autos. E aqui, o fundamental deles, a cópia integral do processo administrativo, para que se possa fazer devida análise desses atos de gestão. Tendo em vista a manifestação e os documentos apresentados ou a falta deles nos autos, entendemos da mesma forma que nos anteriores, com os mesmos dispositivos ou semelhantes, aqui no caso, citar o gestor da época e o atual da Secretaria Estadual de Saúde, para que proceda conforme os dispositivos postos. Excelência, são esses 4 processos que tratam da análise de atos, da legalidade de atos de gestão. E, por último, eu também acredito que não tenha problema para o entendimento e deliberação, trago o processo 14.061 de 2017, desculpe, é um pedido de prorrogação de prazo referente ao município de Mirador do Negrão, especialmente com relação ao seu prefeito, que, tendo sido anteriormente cientificado no endereço, veio aos autos informando que lá não residia, juntando cópia do endereço em que reside, solicitando que se fosse corrigida a notificação, tendo em vista que ele vindo aos autos, ele já está, evidentemente, cientificado. Mas, para que não sejamos acusados de não
verificar com cuidado, devido ao processo legal, ainda assim, concedemos o prazo de 15 dias a partir da publicação desta decisão em Diário Oficial. Isto aqui não vai por AR, porque ele já está notificado, cientificado, evidentemente. É diferente do atual gestor, que vai ser por AR, para que, tendo a documentação solicitada, e aqui tem os dispositivos, detendo, encaminha ao tribunal no mesmo prazo de 15 dias. Nesse caso, realizar esta comunicação por AR através do gabinete, na forma do artigo 31, inciso 27º, e, podendo-se aplicar, não sendo um assinte, levando-se em conta o princípio da razoável duração do processo. Talvez não da celeridade esperada, mas de não demorarmos mais quanto, pelo menos, a cientificação do atual gestor, da publicidade na forma dos artigos 3º, 4º e 5º da Lei Estadual 7.300 de 2011, retornar o processo ao gabinete do relator para outras providências que fizerem necessárias. Esse é o meu voto. Apenas concessão de prazo e comunicação ao atual gestor. É como voto, senhora presidente. Com a palavra o Ministério Público. Em relação ao processo 14.068/2017, o último processo relatado, o Ministério Público opina favoravelmente a concessão de prazo e a notificação do atual gestor para a apresentação dos documentos que estão sendo requisitados. Com relação aos outros 4 processos relatados, o Ministério Público exarou manifestação nos autos. Nos 4 processos, a manifestação foi feita pelo Dr. Rodrigo, enquanto procurador titular da 6ª Procuradoria de Contas, em que o Ministério Público pugnou pela necessidade da realização de diligências visando a melhor instrução do feito e também pela citação do gestor responsável para a apresentação de defesa. E que, após a instrução, os autos retornem ao Ministério Público para a emissão de parecer final de mérito. Em discussão, os processos relatados pelo conselheiro Anselmo. Passamos à votação. Conselheiro Fernando. Conselheiro Rodrigo. Senhora presidente, com relação ao processo 14.068/2017, eu voto com o relator. Com relação aos demais, eu me declaro impedido para votar. Conselheiro substituto Sérgio. Com o relator, senhora presidente. Conselheiro Otávio Lessa. Com o relator. Aprovados. Excelência, sendo assim, a minha pauta de hoje está esgotada. A minha pauta hoje foi muito light, por assim dizer. Obrigado, excelência. Está encerrando. Então, encerramos a ordem do dia. Temos que aguardar a presidente para que possamos fazer Ela solicitou a presença dela para fazermos a votação do... Eu queria aproveitar, Sim, conselheiro enquanto está Otávio. aguardando a presidente, distribuir aqui um relatório com relação à participação nossa no 8º encontro sobre os técnicos de educação com relação às escolas de contas, que foi realizado em Salvador a semana passada. Ricardo, por favor. Deixa eu ficar com esse aqui. Porque esse está solto aqui, isso. Distribui aí com os acontecimentos e só para os conselheiros, todo mundo, os auditores, o Ministério Público tomar conhecimento do andamento. É um reencontro que se dá anualmente e depois, no final desse encontro, nós conseguimos, através de uma votação, que o encontro nacional que vai acontecer em setembro do ano que vem, ele possa ser realizado em Maceió. Então, no final tem até uma fotografia que eles botaram a foto com a enseada ali da Pajuçara e botaram até Maceió. Eu acho que é um encontro interessante, que é aprimorando cada vez mais o que as escolas de contas vêm fazendo em todos os tribunais, a necessidade de cada vez mais evoluir. E entendemos e já agradecemos aquelas pessoas que participaram e que efetivamente aceitaram o nosso tribunal como sede para o 9º encontro
das escolas de contas, que será o dia, vai ser em setembro, mas o dia vai depender da agenda entre a Tricom e o IRB, no sentido para não coincidir, para que a gente possa ter um evento com mais participantes, com mais conselheiros participando. É só isso, presidente. O resto é guardar, presidente. Parabéns, conselheiro. Iniciativa. Acho que será um grande evento aqui no nosso estado, próximo ano. Continua facultando a palavra aos senhores conselheiros. Só quero informar Vossas Excelências que a conselheira presidente precisou se ausentar e aí ela pediu para que deixássemos a votação para a próxima quinta-feira, com a presença da conselheira relatora, certo? Então, não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco para a próxima sessão, a próxima quinta-feira, no horário regimental.